noite, meu querido, minha querida. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos a ideia weberiana, certo? Em nossa última aula, nós falávamos justamente a respeito, ali em pequenas comparações com o próprio Emile Durkheim, as ideias de ação social, qual a diferença de um para o outro, como Weber leva em consideração a subjetividade. Falamos também do instrumento que Weber nos oferece, né, que é o tipo ideal, como fazer um recorte e tornar possível levar em consideração a própria subjetividade e de como isso resulta em um feixe inesgotável de análises possíveis dentro da sociologia, certo? Falamos também da tipologia das ações sociais e aí por diante. Precisamos agora continuar, tudo bem? Então vamos lá. Bem, meus queridos, aqui nós temos a necessidade de compreender o que o Weber vê de sentido no mundo que ele está inserido. Lembrando que ele está inserido no século XIX para o século XX, né? Ele vive até 1920 ali. Então ele está passando um período de imperialismo e de uma série de outros eventos históricos, tá? Ele vê 4 pontos, vou resumir aqui em 4 pontos, tá? Primeiro sentido, o social, associado com status. O segundo sentido, o sentido político, no qual ele vai associar várias vezes com partidos. E o sentido econômico. Desses 3, nós temos um pilar para todos, que se chama racionalização. O processo de racionalização para o Weber, ele vem sendo crescente desde um evento histórico que nós já abordamos em outras aulas anteriores, que é a Revolução Científica. Você entendeu a necessidade da gente expor um pouquinho mais e alongar a aula em relação à introdução à sociologia? Pois é, a Revolução Científica está trazendo para a gente o aumento da utilização e da explicação racional das coisas em passo que eu estou diminuindo a necessidade de explicações metafísicas, subjetivas e etc. Então, essa lógica da razão vai influenciar absolutamente tudo, seja ele em relações pessoais, seja ele no aspecto coletivo. Esse processo como um todo, o Weber chamará de processo de desencantamento do mundo. Vejamos, já pegando o meu ponto ali da economia. A lógica racional dentro da economia faça com que eu analise racionalmente os riscos que eu tenho dentro do mercado, ao mesmo tempo que também faz com que eu maximize ali os meus lucros, que eu faça previsões do mercado, que eu analise os juros do mercado. Então, a economia, conjuntamente com outras perspectivas, vão ser estritamente racionais. O Estado também absorve essa mentalidade muito forte. E o que seria um Estado racional? É um Estado que ele passa a pensar tudo o que deve ser feito. Como, por exemplo, ele tem que ser superavitário. Então, ele tem que vender mais, a arrecadação dele tem que ser maior, em detrimento dos seus gastos. Tudo isso é uma racionalidade. Nós estamos passando por um exemplo, durante o Covid-19, como o Estado está tentando ser racional nos comportamentos ali de políticas públicas, da aprovação agora, por exemplo, da bolsa ali, colaboração para os informais, desempregados, etc., no valor de R$600, no auxílio para os bancos. Tudo isso é um processo de racionalização refletido no próprio aspecto de uma sociedade capitalista. E o nosso outro ponto é a burocracia. A burocracia está altamente relacionada com o Estado e altamente relacionada com a nossa vida pessoal. Eu não sou mais conhecido como Cássio, o amigo do Aquiles, Cássio, o amigo do Anderson e Cássio, o amigo do Tiago. Agora eu sou conhecido Cássio, portador do RG tal, portador do CPF tal. Eu vou preencher formulários, por exemplo, dentro do próprio Estado, né? Passei no concurso público, vou preencher, vou levar documentações, comprovações da minha residência, cópias do meu RG. Então, esse aparato burocrático adotado pelo Estado reflete diretamente também enquanto indivíduo. Vou pegar outro exemplo dessa burocracia nas relações pessoais. Estou buscando um advogado para processar um trabalho que eu tenho. Como eu vou escolher esse advogado? Essa perspectiva funciona da seguinte maneira: eu vou criar métricas racionais. Onde esse cara estudou? Quanto tempo ele está atuando na área proposta? Você entendeu? Deu para compreender o negócio? Então,
Isso o Weber chamará de gaiola de ferro ou jaula de aço, que é nome de um dos livros do Michel Louvi, autor sociólogo com várias publicações, né? Uma extensa linha acadêmica. Então, veja bem, tudo isso está preso na ideia de racionalização. Exemplo final, vou dar 2 exemplos, tá? Religião e política. Política no aspecto de Estado, tá? Você vai ver, por exemplo, que o Estado brasileiro se comporta e se assume como Estado laico, ou seja, ele deve racionalizar todas as suas ações para a contemplação de todas as religiões, ou de nenhuma. A religião, por exemplo, ela pensa o oposto, né? Ela propõe o oposto dentro do grupo social que a gente tentar pegar. Nós vamos entrar nesse religião política daqui a pouquinho. Vou dar um outro exemplo para nós sairmos da racionalização weberiana. Ciência e política. Imagine por um segundo que a ciência ela mostre para você o seguinte, olha, do jeito que está, a emissão dos gases pelas indústrias vão prejudicar muito em 10 anos, vai se tornar irreversível e coisa e tal. Imagine também um político que foi eleito à base da manutenção financeira das indústrias que produzem esse mesmo gás, ou gases. Você vai ver que o político, no momento de racionalização, ele vai optar pela ciência ou ele vai optar pela manutenção do poder político? Deu para conseguir enxergar como o sentido que o Weber está vendo ali, ele que passa também pela Primeira Guerra Mundial, ele vê a racionalização como principal pilar desse mundo contemporâneo? Tá certo. Então vamos avançando agora para os tipos de dominação, certo? Nos tipos de dominação, gente, nós vamos ter 3 principais, né? 3 tipos puros ali. A ideia da dominação legal. Esta dominação legal está altamente ligada com o que eu acabei de falar de burocracia. É toda aquela forma de dominação que está através de lei, regra, estatuto. Por exemplo, o síndico do meu prédio está propondo alteração em relação às vagas de garagem. Então, haverá uma assembleia no qual devem concordar ou não concordar em realizar as alterações do estatuto do condomínio. Entendeu? A dominação legal está altamente relacionada com o Estado. Vai ser uma aula lá na frente que nós vamos falar relacionada ao monopólio legítimo do uso da força pelo Estado. Como é que nós concordamos que o Estado utilize essa força, tá bem? E ele traz para a gente algumas características. Automaticamente, a dominação legal traz para a gente uma hierarquia funcional. Tá? Através da exigência de um rendimento, da valorização dos documentos, aqui mais uma vez vinculada à burocracia e Estado. Todo mundo que é funcionário público, que tem um parente funcionário público, pode perguntar o que eu estou falando. É importantíssimo e fundamental uma quantidade enorme de papéis ali. É o que faz todo o trâmite acontecer, tudo bem? Porque ali é uma questão de estatuto, é uma questão de seguir regras. Tá certo? Dominação tradicional. Esta aqui é mais simples. Nós vamos ter, na dominação tradicional, ela é estável por tradição. Como assim? Vou dar um exemplo logo de cara, né? Imagine por um segundo que você está num momento de culto religioso, no qual o padre, ou qualquer entidade religiosa que você queira, está fazendo o momento dele de explanação. E você não está concordando com absolutamente nada do que ele está falando. Quantos indivíduos vão levantar a mão para discordar? Quantas vezes você viu isso acontecer? É porque ali você já sabe e é uma tradição que ele exerça esta situação. Ali está a dominação tradicional. Também está em relação mãe e filho, por exemplo. Por vezes eu não concordo com o que a minha mãe fala por política, ou o que a minha mãe fala em determinado assunto. Mas eu baixo a cabeça e falo, não, tudo bem, vou relevar porque é a minha mãe. São formas de dominação tradicional, tá certo? Por último, e não menos importante, a dominação carismática. Olha lá, esta aqui é interessantíssima para a gente. A dominação carismática, ela se pauta nas qualidades pessoais do indivíduo. E essa qualificação, você tem N exemplos históricos aí. Dos mais famosos, eu vou ter qualquer entidade política
ela vai ter o poste dessa dominação carismática. Eu vou ter, por exemplo, no Papa, eu vou ter, por exemplo, no Hitler, você entende? Então é uma qualidade pessoal que acaba fazendo com que ganhe essa conotação diante do coletivo. E essa dominação, a partir do momento que as pessoas concordam, né, que veem essa qualidade, ela passa a caminhar para um caráter mais autoritário e imperativo. Através das minhas qualidades pessoais, eu passo a determinar algumas situações. Tudo bem? Pois bem, sigamos. Então vamos lá, para nós finalizarmos por hoje, veja bem, nós vamos falar um pouquinho a respeito da obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Eu arriscaria dizer que é a obra mais conhecida de Weber, né? E vamos começar analisando já o seu título. A ética, o comportamento protestante e o espírito do capitalismo. O espírito do capitalismo, a ideia ali. Perceba aí que eu poderia gravar futuramente uma aula com o professor Aquiles demonstrando a influência do pensamento kantiano em Weber. Seria bem interessante, viu? Aquiles, já fica aqui o convite. Pois bem, essa perspectiva que nós vamos ter, ela se dá da seguinte maneira. A primeira coisa que eu vou começar analisando é do lado esquerdo do seu slide, tá? O que vai acontecer na Reforma Protestante? Vocês bem lembram com o professor Anderson, com seu respectivo professor de História, que abre-se uma nova forma de compreensão das coisas a partir de Martinho Lutero. Lutero, ele rompe, no momento que ele vai lá na igreja de Wittenberg e coloca na parede as suas 95 teses, reclamando e demonstrando que é possível mudar alguns comportamentos. Ele cria outras pessoas a terem um novo formato de pensamento também, influencia. E um desses seus seguidores e admiradores é Jean Calvin. Você conhece muito provavelmente como João Calvino, pai de uma religião chamada Calvinismo. E depois da morte de João Calvino, nós vamos ter uma outra, um dos seus seguidores pega e durante um sínodo de Dort, ele traz para a gente um radicalismo calvinista, que é a Tulipe. A Tulipe, você pode dar uma pesquisa na internet, vão virar 5 comportamentos ali dentro do calvinismo. Eu vou resumir aqui para não ficar tão longo, certo? No mais, funciona da seguinte maneira. Todo mundo é pecaminoso, então nós começamos já vindo desde Adão e Eva, por conta de Adão e Eva, você já surge do pecado, você já surge errado, e a partir daí é uma luta nossa para com relação às ações que nós vamos tomar. Também a sua salvação nada e tão pouco tem a ver enquanto indivíduo. Você já foi predestinado por Deus e a escolha é dele, e só quem pode compreender é ele. Em resumo grosseiro aqui é este pensamento, tá certo? Então, desse modo, é lógico que o sínodo não vai fechar na ideia de, olha, fulano de tal está salvo, você vai para o inferno, até porque ela pregaria o caos na terra, né? Imagina se eu soubesse que eu estou indo para o inferno, eu tacaria o terror no que eu pudesse na sociedade. Então, o que eles afirmam? Que você receberá sinais no decorrer da sua vida. Que sinais? Pois é. Ou você tem dons, uma facilidade artística, escultura, música e aí por diante, ou você acaba conseguindo demonstrar sucesso através do trabalho. E aí a gente começa a alterar o comportamento. Veja bem, demonstrar sucesso no trabalho e todas essas novas percepções vão alterar o comportamento na sociedade. Porque a partir de agora eu vou ser um pouco mais disciplinado, eu vou evitar gastos mundanos, eu vou tentar possuir uma parcimônia maior, que é uma precaução racional, que pode acontecer no meu futuro, né? Vou buscar meios para conseguir esse sucesso. O nosso ponto mais importante de tudo isso aqui, meu tempo está acabando, é a questão da acumulação. Então, portanto, veja bem, se antes a igreja condenava a usura, ironicamente, mas condenava a usura, Martinho Lutero já havia reclamado em relação a esse condenamento. E agora, nesse período do século XVII, já está meio que as pessoas já estão aceitando com uma maior facilidade. Então, a partir de então, a acumulação de bens, ela passa a ser vista de uma boa maneira. Tá. O senhor está falando até agora de reforma protestante e o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí é que entra.
Em uma das suas viagens aos Estados Unidos, Weber escreve dois artigos no ano de 1904. Ele junta esses dois artigos e em 1905 ele te entrega essa obra. E ele observa que o processo de racionalização do mundo nas sociedades capitalistas criaram alguns grupos, como por exemplo dos homens de negócios. Esses homens de negócios, o Weber observava alguns comportamentos diferentes dos demais, como por exemplo uma disciplina muito árdua. A forma também que eles empregavam a educação para com os filhos, valorizando um ensino técnico. Você entende? Não, por exemplo, um curso de humanas, que seria a valorização do pensar, mas o ensino técnico. Então, ele consegue chegar no denominador comum e ele percebe que a maioria deles tinham uma religião protestante. Esse protestantismo encaixa-se no que nós acabamos de falar. Então, eu estou alterando toda a percepção de trabalho que eu tenho no decorrer da história. Você voltar para a Grécia Antiga, você vai ver, inclusive, Aristóteles justificando a escravidão por conta que alguns deveriam trabalhar, porque o trabalho é ruim, os escravos devem trabalhar. Nós temos que pensar. Então, na Grécia já demonstrava o trabalho como uma coisa para um grupo específico e não para quem pertencia a uma camada mais elevada, de como o trabalho deveria ser visto como ruim. Na Idade Média nós vamos ter um pensamento semelhante, né? Eu tenho as pessoas que rezam, o clero, eu tenho uma nobreza que ora luta, ora faz política, e ora esbanja também, né? E eu tenho um terceiro grupo, que é a maior parte da população que trabalhava. Então o trabalho sempre foi visto como ruim. E em que momento nós passamos a ter essa nova percepção do trabalho? Com o advento das alterações da ética protestante e o capitalismo ganhando força ali. O período que o Weber está inserido é o período do capitalismo monopolista. Então a acumulação é essencial para esse período. Portanto, veja, em parte do livro ele também faz pinça ali Benjamin Franklin, né? E o Benjamin Franklin tem frases muito engraçadas porque me lembram muito os coaches de hoje em dia. Não sendo neste vídeo nada contra os coaches, tá? Eles vão pegar e vão falar o seguinte. Benjamin Franklin solta a seguinte frase: a preguiça anda devagar, tão devagar que a fome pode alcançá-la. Olha que peculiar, né? Então, o título do texto do Benjamin Franklin, inclusive, é Time is Money. Então, nesse período, a gente está valorizando novos formatos de trabalho, de como o capitalismo está alterando tudo e de como nossas novas percepções vão a partir daí. Ele propõe essa análise, tá certo? Quem sabe, num outro momento, numa explicação de uma questão, por exemplo, nós podemos entrar em mais detalhes, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. Beijão para vocês. Até mais. Até a nossa próxima aula.